Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias nesta quarta-feira. Super Notícias, o seu jornal na hora do almoço. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região e também, claro, as notícias relacionadas aos bastidores da política brasileira. Como eu disse, na passagem do primeiro bloco para a segunda parte do Super Notícias desta quarta-feira, hoje o convidado é mais do que especial. Você que sempre acompanha o Super Notícias sabe que todo segundo bloco tem uma resenha, tem uma entrevista sobre um assunto importante para a sua vida. E a resenha desta quarta-feira, ela vai totalmente ao encontro dessa temática, assuntos importantes para a sua vida. Afinal de contas, hoje vou conversar com ele, o empresário e corretor de seguro de vida, Lucas Marçal, que já está aqui ao meu lado. Lucas, primeiramente, seja muito bem-vindo, boa tarde e obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, amigo, eu que agradeço. Hoje a gente trabalha com um negócio muito difundido, né? E novo, relativamente novo aqui no Brasil. Então, minha ideia é tentar, ao final, deixar isso bem esclarecido para o pessoal aqui. E Lucas, para a gente poder começar o nosso bate-papo em relação à questão do seguro de vida, eu queria saber de você, até antes da gente poder se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, do que se trata o seguro de vida. Porque, ao mesmo tempo que é um assunto muito importante e que tem total relação com a nossa vida, tanto é que o nome mesmo já deixa claro isso, muitas pessoas não sabem do que se trata. E você, como especialista na área, eu queria saber de você do que se trata o seguro de vida. Então, o seguro de vida nada mais é do que uma proteção financeira em caso de um imprevisto. Então, a gente tem ali desde a morte até uma internação. Então, é tentar fazer o seguro da forma, um planejamento financeiro que vai te blindar financeiramente em caso de imprevisto. Então, você vai ter... hoje a gente tenta minimizar os riscos da nossa vida, né? Eu vou comprar um carro mais seguro para caso aconteça um acidente, eu não sofra com isso. Eu vou ter uma casa mais segura para se caso acontecer alguma coisa, eu não sofra com isso. Então, natural do ser humano buscar formas de se proteger, né? E a gente muitas das vezes, pela cultura, né, do Brasil, não ter ali uma educação financeira, etc., a questão do seguro de vida ela acaba ficando para trás. Assim, para começar uma história, para a gente poder entender o que é o seguro de vida, é muito importante a gente entender o nosso passado, claro, a nossa história. Por que em países de primeiro mundo, países em desenvolvimento, o seguro de vida já é uma coisa normal? Eu falo com prioridade, por exemplo, nos Estados Unidos, 97% da população tem seguro de vida. Aqui no Brasil, é mais ou menos 15%. Aí você pensa assim, o que aconteceu com a cultura do Brasil e a cultura nos Estados Unidos que tem essa diferença de porcentagem tão grande? Em 1948 foi votado o Código Civil Brasileiro. E no Código Civil Brasileiro, entre várias obrigações que o brasileiro tem, existem dois artigos, 769 e 768, desse Código Civil Brasileiro. E, na minha opinião, é o artigo que mais quebra essa cultura de seguro de vida devido à forma que ele é empregado. Por quê? O que fala nesses dois artigos? Você tem um seguro de vida, você contratou um seguro de vida. Esse seguro de vida ele vai durar 1 ano, certo? Ao final de 1 ano tem uma renovação. Essa renovação, especificamente, você tem que deixar muito bem claro o tanto que você está de saúde, como está a sua saúde, e que você vai ter ficado mais velho. Então, por exemplo, se você resolve virar profissional de motocross, um monte de gente aqui em Valadares, né? Sim. Gosta muito e tal. E é altamente arriscado, né? Exatamente. Se você resolve virar um profissional de motocross e não avisa ao seu seguro, você tem a possibilidade, caso sofra um acidente com isso, não receber. Só que isso é desde 1948. Agora pensa, eu tenho um problema de saúde, eu tenho uma pressão alta. Coisa simples, nada de uma hipertensão. Eu virei hipertenso dos 25 aos 26 anos, ou 30, 35, enfim, eu virei hipertenso em algum momento. Só que não avisei a seguradora. O que acontece? Você vai ter um novo risco
sendo que virou um ano. Então, o seu risco já é diferente. O preço do seu seguro é diferente. Tudo é diferente. Só que você tem que avisar. É uma obrigação sua. Claro. Artigo 769 e 768 fala exatamente disso. É obrigação sua informar ao banco em caso de mudança de saúde ou de atividade. Então, por exemplo, se eu comecei a andar de motocross ou tenho um problema de saúde, eu tenho que avisar. Vamos falar que você não avise. Passou lá 5, 6, 7, 8, 10, puf, deu um problema. Sim. Aí a seguradora vai lá, vai pegar um negócio chamado prontuário médico. Prontuário médico tem todos os detalhes relacionados ao segurado. Desde quando você pisou no hospital a primeira vez. Vai ter lá no seu prontuário. Então tá lá. 2015, você foi lá, pisou lá no hospital, falou que estava hipertenso. E morreu disso. Aí o seguro vai olhar assim, cara, mas você não me falou. Não vou pagar. Então o que aconteceu desde 1948? As pessoas foram pensando que seguro não se paga. Sim. A frase, seguro morreu de velho, esse tipo de coisa, sabe? Sim. Então isso foi trazendo, culturalmente falando, uma não necessidade de seguro de vida. Por quê? Por que eu vou contratar uma coisa que não me paga? Certo? E a diferença entre seguros hoje em dia eu represento uma empresa americana. Sim. E essa empresa, ela tem uma outra forma de ver um seguro de vida. Que é, a empresa está aqui desde 1998. Eu vou fazer um seguro e no dia que eu fizer, minha idade e minha saúde é congelada. Certo? Dali para frente, meu amigo, eu não questiono mais nada. Então acaba que você tem uma garantia de que no momento que você fez aquilo, dali para frente pode acontecer qualquer coisa. Claro. E aí você está segurado nesses moldes. Então a gente abre mão desses dois artigos para não ter que prejudicar o cliente. Sim. Em si, né? Porque é o que um seguro americano faz. Nos Estados Unidos é assim. Coreia, Japão, tudo é focado nesse aspecto. Você está saudável hoje, sim, mas amanhã você não pode estar. Mas hoje, o seu risco, a sua idade, eu vou comprar. Eu não compro o risco acontecido. Por exemplo, eu tenho clientes que eu já paguei benefício, a pessoa teve um infarto, por exemplo. Aí veio para mim e falou, Lucas, eu paguei o benefício e tal. Ô Lucas, eu tô querendo aumentar meu seguro. Eu falei, meu amigo, mas nem se você me der 40 mil por mês. A gente não compra risco acontecido, porque sim, a possibilidade de um cara infartar de novo é muito alta. Claro. Então, a gente não vai vender seguro para esse cara mais, porque ele não tem saúde. E é a maior pedra no meu sapato que é relacionado à saúde do segurado. Não é eu querer questão de venda. Sim. É ele não poder ter. Então, a gente abre um divisor de águas gigantesco aí. Então, assim, quanto antes você fizer, é mais interessante. A cultura de fazer antes, e isso vem mudando no Brasil. Quando a gente chegou, tinha mais ou menos aqui 3, 5% de segurados que trabalhavam com isso. Hoje já está em 15%. Então, o que eu faço hoje? Na minha cabeça, eu tenho uma missão de mudança cultural. É romper barreira mesmo. Não é uma coisa simples que você começa a trabalhar, eu vou vender aqui, um carro. Não é uma coisa tão simples assim. Então a gente está rompendo a barreira, a gente está criando uma cultura na cabeça das pessoas. E para isso a gente tem algumas técnicas. E justamente sobre essa questão da complexidade em relação ao que existe na cabeça das pessoas, em relação à questão da importância do seguro de vida, quais são os tipos de seguro de vida? Então vamos lá. A gente tem seguro de vida para morte, claro, o tradicional, né? Tem seguro de vida para doenças graves. Então eu tenho um leque ali de 25 tipos de doenças que afetam o brasileiro hoje em dia. Sim. Então são doenças, por exemplo, câncer, infarto, AVC, esclerose múltipla, enfim, se eu falar aqui eu vou ficar aqui quase meia hora. Mas são vários tipos de ou problemas de saúde ou procedimentos médicos. Por exemplo, uma ponte de safena. Ponte de safena, você vai tirar ali uma veia da perna e colocar no coração, sim, certo? Você teve ali um problema. Esse procedimento, ele é segurado. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um capital segurado de R$500 mil, 500 mil, e você tenha que fazer uma ponte de safena. O que vai acontecer? A empresa vai te dar um valor financeiro para você poder passar por aquele momento. Claro.
Porque uma ponte safena, o que vai fazer com o segurado? No mínimo 3 meses de recuperação. Certo? Então, recuperação. Sim. Então, ou seja, vamos supor que você seja um empresário, ou seja um médico, ou seja um enfermeiro, ou seja um profissional liberal. Então, você está ali, trabalhando, voando, né, fazendo aquela sua renda e tudo mais. De repente, você tem que parar 3 meses. Como é que fica a sua vida ali? Muda drasticamente. Drasticamente, e você, além de não render, você ainda vai começar a gastar. Ah, mas eu tenho plano de saúde. Tudo bem, você tem plano de saúde, mas quem vai pagar o boleto do plano de saúde se você não está trabalhando? Se não está produzindo, você não está produzindo. Pagar. Quem vai pagar? Quem vai colocar a comida na mesa? Ah, mas minha empresa funciona sozinha. Ótimo. Que dia que você saiu pela última vez de férias Sim. e desligou seu celular 10 dias? Não existe isso. Sua empresa não funciona sem você. Você sabe disso também. Então, o que a gente olha? Quebra de objeção. É natural do ser humano colocar objeções no que a gente está fazendo. O que a gente está falando, conversando. Então, a minha missão é quebrar essas objeções, mostrar a realidade para a pessoa, para ela poder entender que, olha, eu tô colocando aqui meus empecilhos, né? Sim. Ah, não, mas eu tenho plano de saúde. Ah, não, mas o plano de saúde não vai cobrir tudo. Ah, minha empresa funciona sem eu estar lá. Pô, mas eu nunca saí, deixei meu celular desligado e a empresa funcionando. Eu tenho que estar lá. Sim. E assim sucessivamente. Então você vai construindo uma ideia para a pessoa tomar uma decisão. Eu falo muito, às vezes eu ligo, né, para as pessoas, ô fulano e tal, aqui é o Lucas e tal, e fulano me indicou, então Sim. eu sempre trabalho com essa máxima. Então você mandou uma mensagem para mim, falou, ó, fala lá com fulano, você é meu cliente. Sim. Aí eu vou ligar pro fulano, fala fulano, eu sou amigo de ciclano. Então eu tenho essa presença, claro. Entendeu? Eu transfiro a sua credibilidade para mim no telefone, para a pessoa poder me atender. E eu vou lá e vou fazer o trabalho que tem que ser feito, que é despertar da necessidade. Então a gente tem doenças graves, renda hospitalar, Covid foi uma coisa assim que a gente pagou muito benefício. Então a pessoa ficou internada lá 8, 10, 15, às vezes 40, 50 dias, eu paguei uma diária de internação. Então eu pego a renda daquela pessoa e divido por 30 e vou colocar lá na apólice, por exemplo, R$500 por mês, por dia. Então se ela ficou lá 10 dias, ela vai receber 5 mil. Sim. Se ficou numa UTI, esse valor ele vai dobrar, certo? E por fim, invalidez parcial por acidente. O que é invalidez parcial por acidente? Se você tem um acidente hoje no Brasil, o governo vai te pagar caso você fique inválido total. Então, 2 membros ou mais. Para invalidez parcial, ele tem alguns descontos, algumas coisas assim. Então, se você ficar inválido de um membro ou de um órgão, total e permanente por acidente, você recebe o valor do capital segurado. Basicamente é o seguinte, estou lá dirigindo, bati de frente, veio um estilhaço, pegou no meu olho. Eu estou cego, perdi a função de um órgão. Eu recebo o capital segurado. Sim. Certo? Ah, minha vida vai acabar se eu perder um olho? Não. Você vai ter algumas dificuldades, vai ter problema de profundidade, etc. Se você perder o movimento de sua mão, um médico, por exemplo, acabou. Sim. Não tem mais carreira. Motorista de aplicativo. Motorista de aplicativo. Taxista. Às vezes o cara, beleza, motorista ainda, né, tem uma mão ali, ainda vai ali dirigindo, mas um cara que está, por exemplo, trabalhando com entrega, Sim. se ele cair, ainda mais moto, cara, moto é perigoso demais. Então, assim, tudo relacionado a isso, um cara que é empresário, como é que ele vai gerir a empresa dele, né, ter que escrever alguma coisa ou outra, sem uma mão. Claro. É uma coisa muito difícil. Então, a gente tenta trazer essa ideia, né, para a cabeça das pessoas, para elas mesmas desenvolverem essa necessidade. Lucas, é claro que esse assunto demanda um tempo equivalente a 1 dia, 2, 3, 4, mas desde já quero te agradecer por ter aceitado o convite. É um assunto muito pertinente que vale a pena muito ser falado. Desde já, aqui na sua frente, já estou fazendo um convite para a gente poder marcar um outro bate-papo, para a gente poder se aprofundar um pouco mais em relação à questão do seguro de vida.
Antes da gente poder encerrar o nosso bate-papo, te agradeço mais uma vez, queria que você olhasse para aquela câmera que está na sua diagonal e enfatizasse a importância do seguro de vida, porque o seguro de vida ele vai ao encontro daquela famosa frase, né? Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente no dia de amanhã. Exatamente. Eu acho que o seguro de vida está totalmente linkado com essa célebre frase. Obrigado mais uma vez e obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Então, qual que é a ideia dessa questão de seguro de vida? Eu gosto muito de fazer um exercício com os clientes meus, de pensamento mesmo, né? Hoje, nessa situação que você se encontra, se algo acontecer com você, uma doença grave, uma invalidez, algo que vai te tirar do seu planejamento tradicional, como seria a sua vida dali para frente? Você teria alguma mudança? Você teria alguma dificuldade? Como é que estariam seus familiares? Sua esposa, seu marido que está trabalhando, será que ele ia ficar junto com você ou ele ficaria trabalhando? Então, nesse momento, o despertar dessa necessidade. Será que isso vai fazer sentido para mim? É esse exercício que eu convido a todos fazerem para poder pensar nessa questão do seguro de vida. Sem falar que uma coisa que é certa, que todo mundo vai ter isso, claro, que é a questão da morte. Então, seguro de vida é legado. Se você vai antes do tempo, você deixa um legado garantido para sua família. É uma forma de transferência de renda. Você pega ali uma empresa gigantesca que mexe com dinheiro para transferir para as pessoas que têm a possibilidade de pagar um seguro de vida. Enfim, hoje tem seguro de vida de tudo quanto é preço, né? Então não é uma coisa muito relacionada a preço em si, mas a necessidade, a importância de ter ou não um seguro de vida. Beleza? Obrigado mais uma vez, Lucas. Estamos juntos. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.